Nós vamos falar hoje sobre a dramática realidade do inferno, à luz de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 26. Vamos ouvir a leitura do texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Lucas 16 retrata a conhecida parábola do rico e do Lázaro. Esta parábola é fácil de ser interpretada, porque ela mostra que a vida não é apenas viver e a morte não é apenas morrer. Esta parábola conta para nós duas cenas. A primeira delas, antes da sepultura. A segunda, depois da sepultura. Antes da sepultura, tem um homem rico que vive trajando roupas finíssimas, púrpura, linho finíssimo, e regalando-se em grandes banquetes. Ao mesmo tempo, há um mendigo, cheio de chagas, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Do lado de cada sepultura, um celebra a vida, o outro amarga, triste realidade da pobreza e da doença. Muitas vezes, quando você olha para a vida, você enxerga pessoas hoje, no apogeu da glória, desfrutando de riqueza, de saúde, de sucesso, de glamour, enquanto outros, talvez no vale das duras provas, sofrem a pobreza, a doença e até mesmo o desprezo. Esta é a primeira cena do lado de cá da sepultura. Mas do outro lado da sepultura, diz a Bíblia, que o rico morreu e foi sepultado. Talvez no seu funeral, muitos elogios, muitos aplausos, condecorado como um grande homem, de sucesso na vida. Mas diz a Bíblia que ele foi sepultado, mas no inferno, estando em tormento, clama por ajuda, clama por socorro, clama por alívio, de uma gota d'água pelo menos, para refrescar a sua língua, atormentado naquelas chamas. E foi dito a ele que isso era impossível, porque havia um grande abismo que não podia permitir que os que estivessem no céu passassem para lá, para o inferno, nem os que estivessem no inferno pudessem passar para o céu. Diz a Escritura que também o Lázaro, o mendigo, morreu e foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, para desfrutar de bem-aventurança eterna. O quadro se inverte. O que vivera regaladamente na terra e se esquecera de Deus, morre e vai para o inferno. O que vivera na mendicância, mas confiava em Deus, morre e é levado para o céu, para o seio de Abraão, para a bem-aventurança eterna. Eu preciso dizer para você que o inferno não é um mito, o inferno não é um arranjo criado pela igreja para intimidar você, para
criar terrorismo espiritual no seu coração. O inferno é uma dura realidade. E o inferno é um lugar onde aqueles que rejeitaram a graça de Deus sofrerão eterna penalidade. A Bíblia descreve esse lugar como lugar de trevas, como lugar onde as pessoas serão banidas para sempre da presença de Deus, onde o fogo não se apaga e onde o verme jamais deixa de roer. A Bíblia descreve este lugar como lugar de choro e ranger de dentes. Talvez você diga, mas isso é cruel demais, falar sobre um assunto desse. Gostaria de ouvir uma mensagem mais palatável, mais doce, mais acessível ao meu gosto, que me trouxesse alívio das minhas tensões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. A pessoa que mais amou no mundo foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Ninguém falou tanto do inferno quanto Jesus. Porque é preciso alertar sua alma, é preciso alertar o seu coração, para você fugir da ira vindoura, para você não ir para esse lugar de tormento eterno, onde não há mais escape, onde não há mais saída, onde você não terá mais suas súplicas atendidas, nem suas necessidades socorridas. Como você pode escapar do inferno? Só existe uma maneira. Você precisa reconhecer que você é um pecador e que o salário do pecado é a morte. Você precisa reconhecer que pelos seus méritos, pelas suas obras, pela sua religião, pelos seus predicados morais, você não pode ser salvo. Você precisa reconhecer que o pecado é maligníssimo, que o pecado é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a morte, porque todos esses males não podem afastar você de Deus, mas o pecado separa você de Deus agora e para sempre. Você precisa reconhecer que somente em Jesus você encontra escape da condenação eterna. Você precisa correr para Jesus. Ele é o Salvador. Ele perdoa pecados. Ele transforma a sua vida. Ele muda o seu destino. Ele pega você de um estado de depravação, de decadência, de opressão, de escravidão e transforma o seu coração. Dá a você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Ele liberta você dessa prisão espiritual. Ele tira você do império de trevas, da potestade de Satanás, que torna você livre. E quando você põe a sua confiança em Jesus, não tem mais condenação para você, não tem mais inferno no final da linha, não tem mais juízo condenatório sobre a sua vida. Quando você confia no Filho de Deus, você tem seus pecados perdoados, você tem a vida eterna, você tem a alegria da salvação. Alguém já perguntou, mas onde fica o inferno? E eu respondo para você, o inferno fica no final de uma vida sem Cristo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E naquele grande dia do juízo, o Senhor Jesus vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Oh, que destino terrível! Oh, que eternidade sofredora! Oh, que angústia cruel e sem consolo! Mas hoje ainda há escape, hoje ainda é tempo de você fugir da ira vindoura, hoje ainda é tempo de você se arrepender dos seus pecados, hoje ainda é tempo de você crer no Filho de Deus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, e você terá então a alegria do perdão, da salvação, da vida eterna. Que decisão você vai tomar? Hoje Deus coloca diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Então hoje é o dia oportuno de Deus na sua história, hoje é o dia da sua salvação. Renda-se a Cristo, confesse-o como Senhor da sua vida e você receberá dele a vida eterna. Eu quero orar em seu favor. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu quero te dar graças, porque Tu nos alertas acerca
desta terrível, dramática realidade do inferno. Ajuda aqueles que estão nos assistindo a entenderem a urgência desta hora, para se arrependerem e crerem no Senhor Jesus, para receberem dele a vida eterna. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você é escravo da sua liberdade. Você está obrigado, necessária e imperativamente a ser livre. Você não pode deixar de escolher. Você é como alguém dentro de um bote, rio abaixo, à beira de um grande abismo. Você pode fazer de conta que o abismo não existe. Você pode pular do barco. Você pode remar furiosamente, aceleradamente, rumo à margem para se livrar do abismo. Só uma coisa você não pode fazer: é deixar de tomar uma decisão, porque você é escravo da sua liberdade. Talvez você possa dizer assim: bom, eu não tomo decisão nenhuma, eu quero ficar neutro. Eu estou indeciso até. Pois eu lhe digo que até a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. No caso de Jesus, por exemplo, não é possível ficar neutro. Ele mesmo disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você é livre. Mas hoje eu quero falar sobre a liberdade que escraviza. Nós estamos nesta semana do Carnaval, e o Carnaval é a festa mais popular do mundo. O Brasil atrai turistas do mundo inteiro nesse período. Nas passarelas, nas ruas, nas praças, os carros alegóricos, os trios elétricos, as pessoas fantasiadas saem às ruas. Há um glamour, há uma festa no ar. Mas é nesse período que, usando da liberdade, muitas pessoas se tornam escravas do álcool, da prostituição, de uma vida completamente desprovida de integridade. Há pessoas que, não obstante terem a liberdade de ir e vir, não obstante terem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal, optam pelo mal, até porque o homem não tem agora o verdadeiro livre-arbítrio. Livre-arbítrio só teve Adão antes da queda. Hoje, se você e eu tomarmos a seguinte decisão: eu não vou mais pecar a partir de hoje, nós não poderíamos levar a cabo esta decisão, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Mas há determinadas escolhas que nós podemos fazer, e quando nós escolhemos mal, esta má escolha nos leva a uma escravidão. Quantas pessoas que se matricularam, por exemplo, na bebedeira, na embriaguez, e tornaram-se dependentes do álcool. Quantas pessoas que aceitaram a proposta sedutora de um traficante apenas para fumar um baseado, apenas para curtir uma experiência psicodélica, se tornaram dependentes das drogas. Quantas pessoas que foram chamadas pelos amigos de plantão, verdadeiros sedutores da alma, para uma aventura, e acabaram se envolvendo numa horda de criminosos, porque não souberam usar com sabedoria a sua liberdade. Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, versos 32 a 36, vai nos dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há muitas pessoas que pensam que são livres.
mas são escravas. O escravo é aquele que não pode. O livre é aquele que pode não. Eu explico a diferença. Se você estiver diante de uma pessoa que é alcoolista, por exemplo, e botar na presença dela uma garrafa de bebida alcoólica, ela não pode deixar de beber, ela é escrava do álcool. Mas se você colocar uma garrafa de álcool na presença de alguém que é livre, ele pode beber? Pode, mas ele pode não beber. O escravo não pode, o livre pode não. Se você colocar um papelote de cocaína perto de uma pessoa viciada, ela não pode deixar de usar, ela é escrava do vício. Se você colocar esse papelote de cocaína perto de uma pessoa que é livre, ela pode cheirar, ela pode injetar? Pode, mas ela pode não, porque ela é livre. O escravo não pode, o livre pode não. Mas quem é livre? Livre é todo aquele que foi liberto pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livre é todo aquele que foi liberto por Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles que mergulham de cabeça neste caudal dos prazeres terrenos, que bebem todas as taças das delícias desta vida, pensando que estão saboreando o néctar da vida, acabam tristes, machucados, carregados de culpa, feridos na honra, no corpo, na alma, contraindo doenças sexualmente transmissíveis, ou se capitulando ao poder e ao império das drogas, à ditadura das drogas. E aquele vapor de alegria vai embora. No outro dia, vem a dor, vem a tristeza, vem a culpa, vem o remorso, vem as consequências amargas dessas escolhas insensatas. Mas quando você entrega o seu coração para Jesus, quando você reconhece que você é um pecador e não pode limpar seu próprio coração, e você clama por Jesus para que Ele limpe o seu coração, para que Ele quebre as suas algemas dos vícios, para que Ele mude a sua sorte, para que Ele transforme o seu coração, e quando você o recebe como seu Salvador pessoal, então você se torna livre, feliz. Aí você começa a desfrutar de uma vida plena, maiúscula, abundante. Você pode tomar posse dessa liberdade.